Olá, irmãos, continuando, com o vídeo, com o livro de João, estamos já no final. Paramos no 19:38, a sepultura de Jesus. Continuamos hoje. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando o qual quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. A ressurreição de Jesus. E o primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça, estava com os outros lençóis mais enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Jesus aparece a Maria Madalena, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que virá o Senhor e que ele lhe dissera isto. Então aqui está toda essa parte, do 19, uma parte do 20, peguei 20 a ressurreição e parei agora aqui no 20 e 19. Mas fala sobre a sepultura de Jesus, que ele foi primeiro falar a crucificação ali, que João fala bem pouco, a parte sobre a crucificação de Jesus vai meio que diretão, passa direto, já nos outros evangelhos já é bem explanado. E aqui pega a sepultura de Jesus, pega a ressurreição, que no meu ponto de vista não tem ressurreição, existe a reencarnação, mas não a ressurreição. E Jesus aparece a Maria Madalena também. Então essa parte aqui, eu só acredito assim, como Jesus, talvez eles tinham talvez deixado Jesus
naquele sepulcro e depois sumiu, porque Jesus pode ter sumido mesmo, né? Eles falaram que Jesus saíram com essa que Jesus tinha ressuscitado, né? Porque também não entendiam, né? Vamos falar assim. Ou foi a igreja romana que colocou essa parte da ressurreição também, porque também não entendi. Mas eu acredito assim, vendo as cartas de Jesus, as 9 cartas de Jesus, numa parte da carta, Jesus fala assim que ele já tinha acertado com uma pessoa de sua confiança, que ele pegasse o corpo de Jesus e levasse para um lugar aonde Jesus sempre ia, que ninguém sabia onde que era. E Jesus mostrou esse lugar para essa pessoa, e essa pessoa foi e fez isso. Vamos dizer que aconteceu mesmo, que eles deixaram o corpo de Jesus lá, porque aqui nesse evangelho de João nem mostra, né, que ficou. Nos outros evangelhos, os 3 outros evangelhos, mostra que teve os soldados, né, dos judeus que ficaram guardando o sepulcro. Em outros falam, já tem filmes falando que foram os soldados dos romanos, mas aqui na Bíblia ela desmente, né, ela fala que foram os soldados dos judeus. Já em João nem fala em soldados, né, fala que o sepulcro ficou sozinho, o túmulo ficou sozinho. Então pode ser o túmulo ter ficado sozinho, e nessa parte foi aquela pessoa lá que Jesus tinha acertado das 9 cartas de Jesus, que você precisa ler as 9 cartas de Jesus, né, para saber o que eu estou dizendo. E talvez essa pessoa pegou Jesus e levou para esse lugar, onde esse corpo de Jesus está, vamos dizer assim, se decompôs, né, e ficou até hoje, nos dias de hoje lá. Porque não tem, já falei para os irmãos, né, não tem lógica dizer que um corpo vai ressuscitar. Porque se nós falamos da reencarnação, esse espírito vai e volta, vai e volta, vai e volta, não precisa reencarnar, né? Ressuscitar, fazer a ressurreição. Ele precisa de reencarnação para ter experiências aqui na terceira dimensão em corpo de carne. Para o espírito ter essa experiência, ele vai nascer numa família, na outra, pode até nascer na mesma família, mas com outro papel. De repente, de irmão, ele passa para ser pai, de repente passa para ser tio, de repente assim vai. Avô, assim vai, dependendo do que necessita, ou em outra família, em outra cidade, em outro país, né? A reencarnação e o livre-arbítrio fazem parte da evolução espiritual. E não a ressurreição. A ressurreição não faz parte da evolução espiritual. Porque você dizer que você vai ser ressuscitado e vai lá para o lugar preparado por Deus, e vai ficar com palmas na mão e louvando e glorificando a Deus, e só isso, e o resto. E o resto da evolução. E os outros planetas que precisam ajudar, e as pessoas que estão aqui na Terra que precisam ajudar. Então, é nós que precisamos desenvolver, crescer para ajudar os nossos irmãos, né? Então, por isso que eu digo que Jesus não foi ressuscitado, Jesus não foi transformado o corpo dele, porque ele já não aguentava mais aquele corpo. Jesus demorou 1000 anos, né, se regredindo, se deixando menor, para poder caber nesse corpo de terceira dimensão, né? 1000 anos ele ficou. Então, para que ele queria esse corpo de carne de terceira dimensão? Ele não queria esse corpo de carne. E muito das coisas que corroboram a ressurreição na Bíblia foi a igreja católica, a igreja romana, não a católica, mas a romana lá, no tempo do imperador, né, romano, né? Acredito que foi nessa época aí que eles mudaram bastante coisas na Bíblia para puxar por causa do que o povo romano queria, né? Que em vários deuses, aí de repente eles tinham que crer num Deus só, em Cristo, né? Tinham que ser cristãos. Então fica difícil para o povo romano, né? Então, aí eles tiveram que mexer um pouco nas escrituras, porque eles eram bem corruptos, né? Mexer em tudo, né? Eles eram bem corruptos. Então eles puderam mexer assim, sem mácula, né? Sem medo, sem nada, né? Acharam que não ia dar nada. Mas claro que tiveram que acertar isso depois que desencarnaram, né? Então eu acredito que Jesus não ressuscitou, né? Jesus realmente apareceu para os discípulos. Sim, eu até acredito que Jesus apareceu para os seus discípulos, mas não como reencarnado, né? Assim como um espírito que ele usou o ectoplasma das pessoas encarnadas para se materializar, para poder mostrar para as pessoas. Como diz aquela parte, né? A Tomé nunca colocou o dedo na ferida, isso nunca aconteceu. Colocou os dedos nas feridas de Jesus, isso nunca aconteceu. Também foi colocado pela Igreja Romana para provar mais a ressurreição deles, né? Mas isso não aconteceu de verdade. Então, eu pelo menos não acredito, né? Tem canalizações e livros que falam que isso não aconteceu, e eu acredito mais nesses livros, nessas canalizações, né? Então, continuando aqui o 19, né? Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Porque 12, porque o Judas tinha traído, não, só tinha 11 até esse momento, né? Depois, mais tarde, foi colocado nas cartas, foi colocado mais um. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana,
e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E disseram isto. Mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me confiou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Esse receber o Espírito Santo não é Espírito Santo, né? Recebeu o conhecimento, né? Foi aberto ali as mediunidades deles, né? Com esse assopro que Jesus fez, provavelmente. Mas não o Espírito Santo. Já falei para os irmãos que eu não acredito no Espírito Santo, né? Porque se tiver Jesus ser um Deus que saiu de Deus, o Espírito Santo saiu de Deus, são três deuses, né? Daí só tem que ter um Deus, então não pode. Então o Espírito Santo foi a Deus de Jesus abriu a mediunidade, só que eles entenderam como Espírito Santo, né? Mas não é. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Isso aqui é minha mentira, isso aqui foi colocado pela Igreja Romana, né? Para dar poder para os padres ou para os sacerdotes, para as pessoas, né? Que ninguém tem poder de perdoar ninguém, né, irmãos? É só tudo que você fazer, você vai ter que vir para você acertar. Tudo que você fizer, você vai ter que vir para você acertar. Não tem perdão, não tem perdão ninguém. Isso é a lei universal, né? Lei de Deus. Você fez, você vai ter que vir acertar. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o dedo no lugar onde seu lado, meter o dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Essa parte também, eles falam que isso não aconteceu. Eu não acredito que isso aconteceu também. 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, disse: paz seja convosco. Porta fechada porque ele era um espírito, né? Ele podia se materializar ali em qualquer lugar, né? Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe: Senhor meu e Deus meu, né? Deus não, né? Porque Deus só tem um, então não é Deus, né? Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, se você não vir e crer, irmãos, você vai ser bem mais aventurado que aquele que precisa vir. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nestes livros, né? Porque também provavelmente eles nem quiseram escrever porque eram sinais muito grandiosos para a época, né? E ficaram com medo de colocar no livro, né? Mas com certeza Jesus fez como Espírito, sim. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, não só Jesus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não é vida em seu nome, né? Vida pela luz que Jesus deixou, que é o conhecimento, né? Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíades. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e aos filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou passear, dizem-lhe, vou pescar, vou pescar. É que minha Bíblia velha já está bem desgastadinha, mas vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer?
Responderam-lhe, não. Ele lhes disse, lançai a rede para o banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão e pelos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Talvez aqui já está falando até da crucificação de Pedro, né? E disse-lhe significando que a morte havia que de glorificar. Já falando aqui, né? Já traduziu aqui. Disse-lhe isto significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se reconstara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que há de trair? Esse é o livro de João, então o João que estava escrevendo, né? Provavelmente João não queria falar que era ele, né? Ele não queria se achar, né? Grande, né? Mas queria se achar pequeno, né? Vendo Pedro a este disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, é deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. É porque João era novo ainda, né? Depois João ficou bem velhinho e até escreveu o Apocalipse, né? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse descrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. E assim terminamos o livro de João, e assim terminamos os 4 evangelhos, né, irmão? Agora não preciso mais falar sobre a palavra de Deus, porque já falei. Uma hora eu vou falar sobre os 10 mandamentos e os próximos vídeos eu vou falar sobre as cartas de Jesus, tá bom? Vou fazer só um vídeo final, não agora, mas vou fazer um vídeo final dos evangelhos e depois a gente termina, tá bom? Então passou um pouquinho mais, Deus abençoe e a paz de Deus, meus irmãos.